profeta que se levantou contra o rei Abião é uma dessas histórias que não só desafiam a lógica humana, como também confrontam nossa própria fé nos dias de hoje. Pouco se fala dele, mas quando sua voz ecoa nas páginas da Bíblia, ela faz tremer até o mais poderoso dos reis. Micaías aparece num momento crítico da história de Israel, quando o rei Abião, em aliança com Josafá, planeja atacar Ramote-Gileade. Antes de partirem para a guerra, Josafá pede que se consulte o Senhor. Então, cerca de 400 profetas são reunidos e todos dizem o que o rei quer ouvir. Todos afirmam que a vitória será certa. Todos menos um, esse único profeta que não se curvou diante da opinião da maioria, que não se vendeu ao desejo do rei, é quem vamos conhecer hoje. Mas antes de mergulhar nessa história poderosa, respira fundo, porque o que vem agora não é apenas um relato antigo. É um espelho que pode refletir exatamente onde você está hoje, nas suas lutas, nas suas decisões, nos seus dilemas entre o que é certo e o que é mais fácil. Micaías é chamado a comparecer diante dos reis. Antes disso, um mensageiro tenta persuadi-lo a dizer o mesmo que os outros profetas. Ele diz algo como: todos os profetas disseram que vai dar certo, faz igual, fala algo positivo. Mas Micaías responde com firmeza: direi somente o que o Senhor me mandar dizer. Já percebe que tipo de homem ele era. Não estava ali para agradar ninguém. Estava ali para ser boca de Deus, custasse o que custasse. E quando finalmente fala, Micaías começa com ironia, dizendo exatamente o que os outros disseram, mas de forma tão evidente que Abião percebe a provocação. Ele exige que Micaías fale a verdade, e é nesse momento que a profecia verdadeira é revelada. Micaías diz que viu todo o povo de Israel disperso como ovelhas sem pastor. Era a forma simbólica de dizer que o rei morreria na batalha. E não para por aí. O profeta ainda revela algo impressionante. Conta que viu o Senhor assentado em seu trono com todo o exército celestial ao redor, deliberando como faria Abião cair. Um espírito se apresenta e diz que seria um espírito de mentira na boca dos profetas. E o Senhor permite. Essa visão celestial é uma das mais fortes revelações espirituais do Antigo Testamento. Nos faz pensar no quanto estamos atentos às vozes que ouvimos todos os dias. Quantas mensagens não são revestidas de espiritualidade, mas são, na verdade, engano e vaidade. A reação do rei não é diferente do esperado. Ele se enfurece, ordena que Micaías seja preso, alimentado com pão e água de aflição até que volte da guerra em paz. Micaías, no entanto, responde com firmeza: se você voltar em paz, então o Senhor não falou por mim. E ainda completa dizendo que todos ouçam o que foi dito. Que convicção, que ousadia, que fé! Enquanto isso, o falso profeta chamado Zedequias dá um tapa em Micaías e o acusa de mentir. Mas Micaías não revida, ele apenas declara o que Deus mandou dizer. Ele sabia que sua função ali não era vencer debates nem conquistar aplausos, era entregar a mensagem, fazer a vontade de Deus. E isso, por si só, já era suficiente. Na batalha, Abião tenta driblar a profecia. Vai disfarçado, pensando que assim pode enganar o destino. Mas uma flecha disparada ao acaso atravessa sua armadura e o fere mortalmente. Morre sangrando no carro de guerra. A profecia de Micaías se cumpre exatamente como fora anunciada. A verdade, mais uma vez, triunfa. Essa história nos convida a refletir sobre as vozes que escolhemos ouvir e, mais ainda, sobre a coragem que temos ou não de sermos diferentes quando o mundo inteiro aponta para outro caminho. Micaías não era popular. Não tinha o apoio da multidão. Não tinha proteção humana. Mas tinha algo que ninguém podia tirar dele: a certeza de estar falando o que Deus havia mandado.
Agora pense, quantas vezes na sua vida você já foi pressionado a dizer ou fazer algo apenas para agradar? Já teve medo de se posicionar? Já sentiu que era o único que via as coisas de forma diferente? Então, talvez hoje você entenda porque Micaías é tão importante. Ele representa todos aqueles que, mesmo sozinhos, escolhem a verdade. Mesmo rejeitados, permanecem fiéis. Mesmo calados pelo mundo, continuam sendo ouvidos por Deus. Essa história também nos ensina que a maioria nem sempre está certa. Os 400 profetas profetizaram vitória, todos unânimes, todos confiantes, mas todos errados. Apenas um estava certo, o que teve coragem de dizer não, o que ouviu de Deus e não das conveniências. Isso deve nos alertar para não seguirmos a voz da maioria sem discernimento, que não sejamos guiados pelo número, mas pela verdade. Também é importante notar que mesmo Josafá, um rei piedoso, foi envolvido nessa situação. O engano não é exclusivo dos ímpios. Ele pode alcançar até os que têm boas intenções, se não houver vigilância. Que isso sirva como alerta para todos nós. Intenção não substitui obediência. Boa vontade não é igual à direção de Deus. E não podemos esquecer do espírito de mentira que se apresenta no céu. Isso abre espaço para uma das discussões mais delicadas da fé. Por que Deus permite que o engano atue? A resposta talvez esteja na justiça divina. Deus dá a cada um segundo o seu coração. Se alguém quer ouvir mentira, Ele permite. Mas sempre levanta alguém como Micaías para alertar. E a escolha continua sendo nossa. Outro ponto tocante nessa história é a prisão de Micaías. Ele não apenas é ignorado, ele é punido, preso por dizer a verdade. Isso nos lembra os muitos cristãos ao redor do mundo que, ainda hoje, sofrem perseguição por sua fé. Micaías se torna símbolo da resistência fiel, da coragem que não se curva, da fé que permanece firme mesmo quando todos os ventos são contrários. E há também o silêncio da multidão. Ninguém defende Micaías, nem mesmo os servos mais próximos. Isso revela uma realidade que ainda enfrentamos. Quando alguém se levanta para dizer algo impopular, é comum que a maioria prefira se calar. Mas esse silêncio pode ser tão prejudicial quanto a mentira. Quando a verdade não é defendida, o erro ganha espaço. E então chega o fim do rei Abião. A cena do rei ferido, sangrando, tentando resistir até o pôr do sol, é simbólica. Representa o fim de uma era marcada por desobediência e arrogância. Deus dá oportunidades, Deus envia alertas, mas chega um ponto em que a justiça se cumpre. A flecha que parecia aleatória era, na verdade, instrumento de um plano muito maior. E assim, a palavra de Micaías é confirmada diante de todos. Essa narrativa nos deixa lições valiosas sobre fidelidade, sobre coragem, sobre discernimento espiritual. E, acima de tudo, sobre o custo da verdade, que possamos, assim como Micaías, estar dispostos a pagar esse preço, porque vale a pena, vale muito mais do que a aprovação do mundo. Vale a paz de saber que estamos alinhados com o coração de Deus. Se esse conteúdo falou contigo, aproveita para deixar seu like aqui e compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Essa história não pode ser esquecida. Ela precisa ser contada, que ela encontre lugar no seu coração como encontrou no meu. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe profundamente.